Amada igreja, é uma grande alegria quando Deus nos permite que cada semana que nós vamos avançando na nossa vida, nós vamos ter a oportunidade de rever os nossos irmãos. Às vezes passamos uma semana em trabalho, alguns nós encontramos durante o percurso da semana, e outros nós temos a dificuldade, às vezes, de se encontrar nesse lugar, nessa região, e então nós vamos encontrar no domingo, na casa do Senhor. E percebemos o quanto o Senhor tem nos guardado e nos protegido. Viramos uma página, fechamos um livro, podemos dizer assim, e vamos para um outro livro, e começamos já a escrever 4 folhas desse novo livro, do ano de 2026. Cada página nós já estamos escrevendo algumas coisas que glorificam o nome do Senhor, outras nós gostaríamos de já apagar, não tem como apagar, porque nós muitas vezes não pensamos, não refletimos e trouxemos tristeza ao coração de Deus. Mas quando nós aprendemos na palavra de Deus e fizemos isso na nossa liturgia do culto, confessando os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e apagar todas as transgressões, dando a nós esta alegria de estarmos na casa do Senhor. E a alegria, sem dúvida, a nossa alegria é o Senhor, é o Salvador, é o nosso Redentor, a quem Ele escreveu os nossos nomes no livro da vida. E para escrever esse nome, os nomes no livro da vida, teve um preço alto. Ele pagou esse preço alto por mim e por você. Então, quando nós temos a oportunidade de iniciar o ano de 2026, o primeiro domingo deste ano, de 2026, estamos aqui no culto à noite, é um sinal de que nós queremos que a mão poderosa do nosso Deus age na sua vida e através da sua vida, através das nossas vidas, possamos ser canais de bênção no decorrer deste ano. Então, a razão de tudo é Jesus Cristo. Foi para o povo do passado, para o povo de hoje, o povo presente e até a volta de Jesus. Porque a palavra do Senhor assim nos diz: Jesus Cristo é ontem, hoje e o será para sempre. Então, nesta noite quero meditar sobre um texto no Velho Testamento, lá no 5º livro da lei, Deuteronômio, capítulo 11. E nós possamos refletir que essa mensagem dada ao povo de Israel é uma mensagem que o Senhor dá a nós também como palavra de Deus, se nós queremos realmente caminhar vitoriosamente neste ano de 2026. O que eu e você desejamos para esse ano de 2026? Vamos ver o que diz então a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 8 até o versículo 17. E você vai acompanhar alguns textos da palavra do Senhor aqui. Os benefícios da obediência, né? Assim diz em negrito aqui. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis, e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeáveis a vossa semente e com o pé arregai-vos como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva do céu beberá as águas. Terra de que cuida o Senhor, vosso Deus. Aos olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos,
que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor, vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra ao seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho, e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo, e aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles, que a ira do Senhor se assenta contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê mais as suas messes, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Dentro desse texto, irmãos, nós temos um tema: igreja bem-sucedida no Senhor. Igreja bem-sucedida no Senhor. Um novo ano chegou, e será bem-sucedida a igreja que obedecer plenamente a palavra de Deus. Em toda a Escritura, nós vamos encontrar a palavra do nosso Deus chamando o seu povo, chamando a sua igreja para a obediência. E a obediência gera bênção, gera algo produtivo na vida do crente, na vida do povo de Deus, na igreja do Senhor. Estamos no 4º dia do ano 2026. O que nos espera esse ano de 2026? O que nos espera? O que nos aguarda esse ano de 2026? Eu não tenho resposta, e nem você. Nós podemos ter várias colocações, mas não sei o que está reservado para a minha vida e para a sua vida. Mas, olhando para a Sagrada Escritura, nos chama para algumas tomadas de decisões que são pertinentes para começarmos bem o ano com o Senhor. E o começa com essa decisão. A decisão por Cristo. Mas que decisão é essa por Cristo? Você está tomando essa decisão? Não, Cristo já tomou essa decisão por você. Mas o que Cristo espera de cada um de nós é que eu e você comecemos bem o ano consagrando as nossas vidas ao Senhor. Que nossa trajetória deste novo ano, a gente não começa fazendo coisa que entristece o coração de Deus, mas que a gente toma essa decisão: Senhor, se for da sua vontade, for do teu querer, for do plano divino, que este ano seja um ano na minha vida, eu quero começar bem o ano. Eu quero começar bem o ano com a minha vida, como adolescente, como jovem, como adulto, como ancião, como igreja, como liderança. Decisão também de ter a coragem de abandonar a vida de pecado. Não pode ser prazeroso. Não pode ser algo comum na vida do crente. Tem que sempre ser um acidente. Eu não tenho e não podemos ter nós prazer na prática do pecado. Não tem sentido eu cultuar o Senhor, como nós cantamos nessa noite, a única que é digno de todo louvor e de toda adoração. Depois nós cantamos: Jesus Cristo mudou o meu viver, diferente é agora a minha vida. Mas na segunda-feira eu começo a fazer coisas que não engrandecem o nome do Senhor. Eu preciso começar, você também, todos nós, começarmos bem o ano, consagrando as nossas vidas ao Senhor. Mas o tempo, quando será isso? Amanhã, depois? Não, hoje. O tempo é agora. Não é
daqui uma semana. Não há como adiar. Eu vou começar daqui uma semana. Como nós muitas vezes vemos aí as pessoas fazendo aí o seu regime. Toda segunda-feira eu vou começar o regime. Mas toda segunda-feira, né? Mas nunca começa, né? O tempo nosso é agora. Eu preciso começar bem esse ano. Senhor, não permita que eu caminhe mais dias e meses afrontando a sua santidade. Abençoe, ó Deus, para que seja bem sucedido minha vida pessoal, minha vida familiar, a minha vida profissional, a minha vida como igreja, os meus dons e talentos na obra do Senhor. Amanhã é incerto. Você vai dizer, não, vou deixar para fazer amanhã. Tem muita gente que deixou para amanhã e já está no cemitério depois amanhã, não é? Não dá para deixar para amanhã. O passado também não se conta, porque já passou. O tempo é agora. A palavra aos Hebreus, capítulo 3, verso 3, diz que o tempo é hoje, é agora. Não é amanhã e nem antes, é agora. Tomar essa decisão por Cristo Jesus. Mas, infelizmente, irmãos, tem pessoas que gostam de afrontar a Deus. Gostam de brincar com as coisas que Deus exige de nós, que é a obediência. O apóstolo Pedro, quando está escrevendo a sua segunda carta, ele vai dizer exatamente de alguns que se levantaram para dizer aos crentes, dizendo o seguinte, vocês estão perdendo tempo. Entra ano, sai ano, diz que Jesus vai voltar, volta coisa nenhuma. Ele não vai voltar, vocês estão perdendo tempo. Domingo após domingo na igreja, vai isso e faz aquilo. Não vai acontecer nada disso. São aqueles que fracassaram a sua fé e entram nos templos para fazer outros desviarem e cometer o erro do pecado e duvidar da vinda gloriosa do Senhor. Então Pedro escreve dizendo o seguinte, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, conforme as coisas desse presente século, e dizendo, onde está a promessa da sua vida? Ele falou que virá, não foi? Mas cadê ele? Não veio. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, ele morreu e não voltou mais. A palavra de Deus no Evangelho de Mateus e nos demais evangelhos diz que a vinda do Senhor acontecerá, sim, o grande e glorioso dia. Mas enquanto não pregar toda a palavra em todas as nações, ele não virá. Mas quando todos ouvirem a palavra do Evangelho, ele então virá. Está lá em Mateus 24. E cada dia que passa, cada mês e ano que passa, novas nações são descobertas, novos missionários são sendo enviados. A palavra está sendo estendida a dezenas, centenas de nações. Aquela mensagem de ser testemunha, começando em Jerusalém até os confins da terra, vai se cumprir. E ele então virá. Então o apóstolo Pedro diz e responde como será a vinda do Senhor. Será de duas formas. A primeira, que ele te busca. Ele vai pegar qualquer um de nós e já levar para o tabernáculo eterno dele. Ele não vai esperar que eu tenha 200, 300, 400 anos, nem você, para ele vir. Ele vai chamar a qualquer momento. Porque nosso tempo aqui é passageiro, passa rápido o nosso tempo. Mas olha o que diz a palavra de Deus ainda, Pedro respondendo a esses nossos irmãos. Diz o seguinte, no capítulo 3 da segunda carta. Amado, todavia, uma coisa vocês não devem esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia.
O Deus não está limitado ao tempo. Não está dependendo de tempo. Mas ele diz mais: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então ele virá no seu devido tempo. Mas até lá, irmãos, ele quer, como igreja, como povo de Deus, nos abençoar. E ele faz essa promessa para Israel, mas faz para a igreja também, para o povo de Deus, a obediência. Portanto, o novo ano é nova oportunidade de nós estarmos no centro da vontade de Deus. E como nós podemos estar no centro da vontade de Deus? Nesse texto que nós lemos, então, uma igreja bem-sucedida, capítulo 11, do verso 8 a 25, ele dá algumas aplicações. Eu quero destacar duas apenas, para nós compreender a grandeza de sermos vitoriosamente abençoados por Senhor, como pessoa, como família e como igreja do Senhor. Moisés diz o seguinte: praticar a palavra de Deus, receberá, portanto, as suas bênçãos. Deus está dizendo a Israel, né? Se guardar os meus mandamentos e praticar esta palavra, serás abençoado com toda sorte de bênçãos. Terá uma terra melhor do que o Egito. No Egito eles dependiam das águas do Nilo, mas essa terra que Deus estava prometendo ao povo é uma terra que não faltaria chuva, não faltaria nada, porque é uma terra, como diz o texto, mana, leite e mel. Mas outra coisa também que ele diz, não é só guardar, mas ame a Deus de todo o coração, porque Deus é provedor de tudo o que necessitam. Se nós guardarmos a sua palavra e amar a Deus sobre todas as coisas, ele não deixará de derramar bênçãos sem medidas. Nós estamos começando o ano. E com certeza será chuva de bênção no ano todo, na sua casa, na minha casa, nos nossos lares, se nós estivermos em obediência à palavra de Deus. Agora, não foi diferente para o povo de Israel, como não será diferente para nós. O quê? Se nós desviarmos e não fazermos aquilo que agrada a Deus, Ele é um Deus que vai reter as bênçãos. Não só, mas vai disciplinar. Se nós não estivermos de conformidade à sua palavra. Há uma frase que eu gostaria de dizer: você é treva? Não. Se Jesus te comprou, Efésios 5:8 diz: outrora eu era trevas, agora sou o quê? Luz. Se nós somos luz, temos que andar de conformidade à sua palavra. Se a luz de Cristo habita em nós, você é um povo especial, é um povo escolhido, é um povo separado. E Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, diz que nós somos uma nação santa, escolhida, separada. E tirou nós das trevas e nos colocou na maravilhosa luz. Então, Cristo passa a reinar na minha vida, na sua família. Eu quero bênção, Senhor. Eu quero que Tu cuide da minha vida espiritual, mas da minha vida familiar. Eu preciso, então, obedecer a palavra de Deus. Podemos querer uma coisa e fazer outra, que entristece o coração de Deus. No versículo 9 a 12 do texto lido, diz o seguinte: o Senhor é quem cuida para nós. É o Senhor que cuida para nós. Veja que no verso 12 diz assim: terra de que cuida o Senhor vosso Deus.
terra que aos olhos do Senhor vosso Deus estão continuamente para abençoar, desde o princípio até o fim do ano. Ou seja, desde o nosso primeiro dia do ano 2026 e até o dia 31 de dezembro de 2026, será bênção na minha vida e na sua vida, se houver obediência à palavra de Deus, se nós estivermos no centro da vontade de Deus. A terra de Israel receberia, como recebeu, sempre o cuidado de Deus, porque Ele faz isso para abençoar o seu povo. Quando nós lemos na palavra de Deus, que quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele abre as comportas do céu para derramar bênção sem medida na nossa vida. Nessa terra que mana leite e mel, é terra de montes, de vales, é terra onde a chuva, o verão, o calor, o inverno, tudo acontece com o benefício de abençoar a vida dos eleitos de Deus. Mesmo que nós tenhamos que enfrentar, irmãos, momentos difíceis, ásperos e difíceis na nossa vida, se nós trilharmos em obediência aos mandamentos de Deus, Deus nos protege, Deus nos abençoa, porque Ele cuida de nós. Quando você lê o Sermão do Monte, Mateus 6, 25 a 33, ele diz assim: se Deus cuida do vestuário, se Deus cuida do alimento, se Deus cuida disso e daquilo, por que não há de cuidar da menina dos seus olhos, que é a sua igreja? Mas para isso ele diz assim: buscai o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, para a janela do céu derramar a bênção sem medida, no ano 2026, eu e você precisamos entender que a palavra de Deus tem que ser praticada no nosso dia a dia. Deus nos diz na sua palavra que Ele é aquele que derrama bênção sem medida. E a igreja bem-sucedida é essa igreja que reconhece que eu preciso não só ouvir, mas praticar os ensinamentos da palavra de Deus. O que nós temos visto é mais ouvir e não praticar. Ouvimos, somos exortados, somos instruídos nesta verdade, mas na prática queremos fazer diferente. E aí nós afrontamos o nosso Deus. A segunda coisa está no verso 13 a 17, que diz, dentro desses versículos, 3 palavras-chave. A primeira é amar, guardar e servir a Deus de todo o coração. Veja que o verso 3 diz assim: se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que vos ordeno, aí ele diz, amar ao Senhor, servir ao Senhor de todo o coração, e no verso 16, e guardar os meus mandamentos, a minha palavra, Deus não deixará de derramar chuvas de bênção sobre o seu povo ou sobre a sua igreja. Agora, é necessário, irmãos, entender isso. Amar a Deus não é de forma parcial. Metade do meu coração é de Deus, mas a outra metade não. Deus quer todo o nosso coração. No Sermão do Monte, Mateus 6, 24, ele diz que nós não podemos servir a dois senhores. Há de aborrecer um. Então, ou você ama Deus de todo o coração, este amor verdadeiro, ou então você vai aborrecer esse Deus, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele espera da sua igreja obediência. Deus disse, através da boca de Moisés: Israel, serás bem-sucedido, será abençoado, se amar a Deus sobre todas as coisas. O Senhor Jesus também disse: se aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, esse então ouvirá e entenderá a minha palavra. É isso que Deus quer de nós. E nós queremos, e eu quero, você quer,
nós desejamos, se for da vontade de Deus, que tenhamos um ano todo de vida, mas abençoado por Deus. Eu não quero daqui uma semana, daqui um mês, ser disciplinado e corrigido por Deus por ter afrontado a sua palavra. Então, quero começar bem o ano. Quero ser bem sucedido diante do Senhor. Mas o quê? Amando o Senhor de todo o coração. Outra coisa, servir a Deus de todo o vosso coração. No verso 16, ele diz assim: nós precisamos servir a Deus de todo o coração. Por quê? Ele diz que nós não podemos desviar e servir a outros deuses e vos prostrare perante ele. Ou seja, servir a Deus é tão somente a Deus. Servir, como diz o Salmo 100, verso 2, servir ao Senhor com alegria. E servir a Deus, eu não posso querer cultuar a Deus e ao mesmo tempo o mundo, ou é o Senhor ou a Deus, mas eu não posso servir a dois senhores. E aí o verso 17 do texto lido diz assim: porque quando nós dividimos, como nós não obedecemos a palavra de Deus na sua integralidade, ele diz no verso 17, né? Eu vou reter os céus, não derramarei chuvas, vai faltar fruto na terra, e não somente isso, também será eliminado da boa terra, porque não andou de obediência à minha palavra. Então nós não podemos brincar com Deus santo e tremendo, um Deus que tem poder sobre todas as coisas. Ele é um Deus soberano. Ele governa toda a criação. E quando você lê lá no livro de Isaías, ele diz que cada nação é comparada para Deus como um pingo que cai dentro de um balde. Essa é a nação. Brasil, qualquer país é como um pingo d'água dentro aí. Ele contempla todas as nações, porque ele é Deus. Então nós não podemos brincar com esse Deus que nos salvou, que nos regenerou, que nos transformou e que nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Guardar no coração a palavra de Deus é guardar, como diz o sacerdote Esdra, né? Guarda no coração a tua palavra, guarda no coração os teus mandamentos, guarda no coração os teus preceitos, para não pecar contra ti. E quando nós fazemos isso, então nós seremos abençoados. Capítulo 11, verso 22 diz assim: porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus e andando em todos os seus caminhos, e a ele vos achegardes, então, diz ainda a palavra de Deus no verso 25, ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisarde o vosso terror e o vosso temor, como já foi dito pela palavra de Deus. Ninguém poderá vencer aqueles que andam de conformidade à sua palavra. O que nós desejamos, como povo de Deus? Sermos cuidados por Deus. Preciso ser cuidado por Deus. Nós precisamos. Outra coisa, sabemos que os olhos do Senhor estão sobre o seu povo e não deixará de nos abençoar. Não faltará a bênção estendida do nosso Deus. No verso 12 ele diz assim: não, Senhor, não somente cuida como nosso Deus, mas disse: os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre o povo de Deus continuamente. Eu quero estar sobre os olhares desse Deus, para me guardar, para me proteger, para que o caminhar desse ano 2026, o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Meus queridos irmãos e querida igreja, é o nosso primeiro domingo. É a primeira semana do ano. Vamos então caminhar obedecendo a palavra de Deus. Vamos caminhar na certeza que seremos bem-sucedidos como igreja do Senhor.
se nós estivermos atentos a isso. E que Deus cuida de nós. Mas nós precisamos, então, amar, guardar e servir a Deus de todo o coração. Andar e viver no Espírito, conforme a nossa pastoral aqui. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. O pecado não terá domínio no meu ser. O pecado não terá domínio sobre a nossa vida. Uma vez resgatado pelo Senhor, transformado pelo seu poder e pela sua graça, a palavra diz que o pecado não terá mais domínio sobre nós. Porque nós fomos comprados pelo Senhor. E Paulo diz exatamente isso. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às paixões deste mundo. Não ofereceis cada um de vós os seus corpos ao pecado. Não seja instrumento de iniquidade. Não ofereceis isto, mas oferecei vós a Deus como instrumento, como corpo ressurreto dentre os mortos, como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas sim da graça. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Podemos começar então o ano bem, irmãos. Se o Senhor quiser e for da sua vontade, terminaremos mais um ano como igreja bem-sucedida no Senhor. Façamos em tudo, irmãos, tudo para a glória e louvor do nosso Deus. A palavra é obediência à Sagrada Escritura. Ou seja, obediência a Deus. E obedecer a Deus é resposta de bênção na nossa vida, na nossa família e na família da fé. Que Deus assim nos abençoe.